Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E hoje eu conversei com a Ana Paula Martini, sócia de Compliance Concorrencial do Levi Salomão. Há tempos que eu queria conhecer a Ana, ela tem um baita currículo que a gente cansa só de ler. Ela é formada pela USP, LLM em Harvard, doutorado pela USP, participa de vários conselhos, ela foi eleita a melhor advogada do mundo na área dela, e eu queria conversar com ela sobre como é que é desenvolvimento de negócio dentro de uma área que não é tão óbvia, o direito concorrencial. Como é que faz para virar a melhor advogada do mundo? Como é que foi o desenvolvimento da rede de contatos dela, do network, a importância disso, o impacto disso na carreira dela. A Ana também faz bastante mentoria. Eu queria ouvir sobre as aflições que ela escuta durante essas conversas com diferentes jovens em diferentes fases da carreira. Ficou curioso? Ficou curiosa? Vem comigo. Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Strums, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. E aí, para a gente já começar right off the gate, né? Eu estava pensando, me preparando assim ontem para essa conversa, até te mandei mensagem e tal. E aí eu falei assim, pergunta que eu quero fazer para Ana é como é que faz para virar o melhor advogado, a melhor advogada do mundo na sua área de atuação? Me conta essa história. Tá, bom, esse é um prêmio que é dado pelo Global Competition Review, que é uma publicação bem reconhecida lá fora. E você compete com o sócio do Freshfields, do Clear. Olha que então legal. Não é, né, um negócio... Sim. Então é uma coisa que eu sinto orgulho, sim, mas claro que é simbólico, assim, não é que eu sou... E é engraçado, porque as minhas meninas ficam assim... Você já colocou pros meus sobrinhos? A mamãe é a melhor advogada do mundo. Só tem que idade que elas têm? Elas têm 6 e 8. Ai, que bonitinho. Né? Mas enfim, delícia. é um negócio que é simbólico ali de um ano, mas de fato acho que reflete um esforço grande que eu tive de carreira e um foco nessa área. Uhum. Eu tive a oportunidade de transitar entre diferentes esferas no direito da concorrência, né? Uhum. Então eu comecei no Levi Salomão como estagiária. Daí eu fui fazer PINCAD, que é um programa do CAD, que aliás recomendo muito e sempre falo para as pessoas fazerem, que ainda, né, os estudantes, que você tem a oportunidade de ir um mês no CAD para conhecer o ambiente de Brasília, para ir lá e ter uma palestra Legal. no STJ, no STF, porque quando você está aqui é muito distante. O que é Brasília, né? E Brasília é um mundo à parte. Sim. E para você começar a conhecer, você tem que ir lá. Então, o PINCAD, que ainda existe, que é um programa que eu gosto muito, eu fui, então, em 2002, conheci Brasília, me apaixonei. Mas peraí, desculpa a indelicadeza, mas concorrencial não é uma área óbvia. Essa é uma boa pergunta. E assim, o que eu tenho para mim é que... Por que concorrencial? Porque era a vaga que tinha no Levi Salomão na época. Tá bom, né? tá bom. Foi um... E eu acho assim, obra se da tivesse casa. sido mercado de capitais, se tivesse sido propriedade intelectual, áreas que eu me vejo transitar, eu acho que eu teria tido sucesso também. Uhum. Porque tem a ver com você abraçar milhas corridas, 10 mil horas de voo, conversar com um monte de gente, se especializar e... né? Mas para mim, inferindo, e aí eu quero ouvir essa trajetória, só para colocar um temperinho nela, óbvio, não sou, meu background, né, quando eu era advogado, já falo que eu não sou mais, enfim, eu brinco que quando Você evoluiu. Evoluiu. Pokémon, né? Não, na verdade, é engraçado, porque eu ainda pago meu OAB, não sei porquê. A minha marido também paga, Eu então... não sei, eu falei, foi tão difícil, sei lá, eu fico pagando. Mas eu lembro até, só um parênteses rápido, que quando eu em 2000, eu já tinha largado o direito, aí em 2018 foi quando eu fiz a transição mesmo, né? E aí eu peguei pra minha senha na época e eu dei toda a minha biblioteca, menos a minha lei das SA. Que eu tinha ela toda marcada. Eu falei, essa aqui eu não tô pronto ainda. Eu ainda tenho ela. Eu falei, acho que agora já vai, agora tá bom. Mas, enfim, então meu background era mais societário e M&A. Mas o concorrencial, pelo menos a gente lidando na consultoria, lidando, né, com, obviamente, escritórios que tem a área e tal, a minha sensação é que tem áreas que o caráter... Eu acho que todas têm, mas eu acho que tem algumas que têm mais esse caráter multidimensional. Sim. Uhum. Então não é uma área... Para mim, assim, tem várias não obviedades no direito concorrencial e isso é um lugar legal, assim. Não, é uma área muito legal que eu podendo escolher, é uma área boa para escolher. Sim. Porque tem uma exposição... com outras áreas do direito, mas também uma exposição internacional. É diferente de tributário, por exemplo. Tributário é muito a sua lei,
o esquema tributário do Brasil, é difícil você comunicar isso com outros regimes. O concorrencial não, né? A gente está sempre trocando o que a Comissão Europeia decidiu, o Departamento de Justiça americano fez, e viaja para cá, e viaja para lá. Isso é muito legal, né? Boa. Então você estava nessa, que você caiu, aí você estava falando da sua experiência no próprio... Aí eu fui, então eu era a vaga que tinha no Levi Salomão, isso era 2002. Aí também fui escolhida para fazer esse programa do PINCAD, que era lá em Brasília, um mês, que eu fui para o gabinete do Dr. Thompson Andrade. E aí voltei. Lá eu fiquei sabendo que tinha, eu conto isso porque também acho, para os estudantes que estão escutando, uma experiência muito positiva que dá muitos frutos. Lá eu fiquei sabendo, por um acaso, e já estava no 4º ano da faculdade, que tinha um concurso de monografia. E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu falei, nossa, que legal, concurso de monografia. É do IBRAC e tal. Falei, vou fazer. Era 30 páginas. Falei, tá bom, vou fazer. Não tinha computador em casa. É outras épocas, né? Enfim, peguei o computador do escritório. Aí fiz lá, mandei e ganhei. E quando eu fiz, ganhei, eu falei, nossa, vou fazer outros. E aí me animei para fazer, ganhei outras 6. Me animei é ótimo, mas vamos lá. Não, mas é isso, me animei porque tem muita gente que fala assim, não, é difícil, nunca vou ganhar. Mas você tem que se colocar no lugar de ganhar. E para isso você tem que sentar e fazer. Sim. E eu agora, do outro lado do balcão, agora participando e promovendo concursos de monografia. O Levi Salomão tem um também que é super tradicional. A Associação Brasileira da Harvard Law School Association no Brasil, a gente também está promovendo concurso de monografia. A gente fez o ano passado, vai fazer esse ano. E a gente percebe que, sim, você concorre com pessoas boas, mas não são 1000 trabalhos. São 30, 40, 50 trabalhos. Curioso, e a gente, né? A gente tem como se destacar nesse universo, enfim. Então, fui e acho que isso fortaleceu muito o meu currículo para fins de publicação. Então, eu, quando me formei, tinha publicação na Revista de Direito Mercantil, na Revista de Direito da USP, na Revista de Direito do Consumidor. Tinha ido para Puebla, tinha ido para DC, tinha ido para Nova York. Todos em concursos muito legais, da CVM, da OAB, do CAD, do CIEE, enfim. Então, eu acabei tendo uma experiência, uma exposição, que isso te traz melhora a sua formação técnica, porque você tem que se aprofundar num tema. E te leva a conhecer pessoas, te leva a conhecer lugares, te coloca em contato com universos que não eram os meus. Marcelo Trindade eu conhecia assim. Que legal. Enfim, aí você vai, né? Marcelo até hoje é super amigo. Enfim, e vai, né? As sobrinho relações... dele é muito amigo meu. É o legal. Beto. Legal. E a gente faz muita coisa em conjunto no escritório dele. Enfim, e daí eu continuei então no Levi, daí me formei na São Francisco. Quando me formei, eu quis... já tinha essa ideia de fazer mestrado. Tinha essa dúvida de fazer mestrado no Brasil ou fora. Eu tinha a ideia equivocada, que eu já tenho convicção que você não precisa, desde que você tenha um currículo bom. E eu tinha destaques de vestibular, passei super bem na FUVEST, enfim. Então, eu tinha um currículo bem... que acho que chamava atenção. Na faculdade também fui super bem, tive muitas experiências e tal. E aí, eu achava erroneamente que primeiro eu tinha que ter um mestrado no Brasil para aumentar minhas chances de ter um LLM lá fora, numa faculdade melhor. E aí eu fui conversar com o Grandino Rodas, que depois foi até diretor da faculdade, foi reitor da USP, e ele era meu orientador do trabalho de conclusão de curso da graduação. Falei, professor, eu sei, obviamente, que o senhor não pode antecipar nenhum resultado, né, do processo de avaliação do mestrado. Mas se o senhor me disser que eu tenho boa chance de entrar, eu vou apostar nisso, só vou prestar aqui o mestrado, né, e eu vou deixar para aplicar depois. Se o senhor achar que eu tenho que aplicar, enfim... Ele, não, olha, aplica e aí depois a gente vê como é que vai ser. Rolar. Bom, eu saí assim, deprimida. Falei, não é possível. Eu sempre me dediquei tanto, não sei o que. Eu tenho uma... Interessante isso também, né? Eu tenho uma dissertação... Esse lado de lidar com derrota, assim, também, eu tenho uma né? dissertação boa e tal. Bom, no final ele me aceitou. Olha lá. E eu passei, acabei passando. Eu sei a história, mas... Acabei passando nos dois, o que foi, assim, uma surpresa pra mim. Inclusive também em Harvard, eu não esperava, assim, não tem ninguém da família que tinha ido, enfim, para mim foi realmente uma surpresa grande. E fiz, então, os créditos do mestrado na USP todos em um semestre, trabalhando ainda no Levi Salomão, então foi super pesado. Pelo amor de Deus. E fazendo application para a Fundação Estudar, para o Instituto Ling, enfim, para tentar conseguir o funding aí para estudar fora. Aí fui, o tempo para defender a dissertação continuou correndo, aí voltei e escrevi de lá, voltei para defender, enfim. Então, consegui aqui tirar bem o título no Brasil na USP, continuei lá. Aí prestei a OAB de Nova York, que isso é uma coisa importante, acho que para fazer, né? Todo mundo que me pergunta, faço ou não faço, faz. É um option value. Já tá lá, né, meu? E essa noção do valor da opção, isso é muito importante.
Explica melhor. Então, Option Valley, eu vou te dar a explicação que meu marido me deu no dia do casamento. Tá bom. No dia do casamento? Que a gente tinha contratado umas bandas, e entrava uma banda, depois entrava outra banda, e ficou um espaço muito grande entre uma banda e outra. E eu que tinha falado para essa banda, que era Groove Samba, não, vocês podem chegar, sei lá, 4 da manhã e vocês entram 4h15. Ele falou, mas você já pagou. Por que você não falou, tipo, chega às 3? Option velho. Eles vão ficar esperando lá anyway, sabe? Sim. Enfim, então isso me Gostei, ficou muito marcado. Adorei. Mas é isso, preservar a opção. Né? Você tem que preservar, deixar essa porta sempre, as portas abertas. Eu tive isso com escola. Por quê? Porque quando a gente estava mudando meu mais velho de escola, a minha ex-mulher, não tem nada a ver, né? Mas minha ex-mulher, agora que eu tô pensando, minha ex-mulher fez Santa Cruz a vida inteira, mãe dos meninos e tal, só que ela não tinha ponto suficiente. E eu tava muito querendo que ele voltasse pra escola onde ele tá até hoje, que era a escola antiga dele, que eu era apaixonado, assim. Que é a Ah, legal. E eu sou apaixonado pela fazendo jabá deles aqui. Mas o Santa Cruz é uma ótima escola. Sim. E aí, quando a gente... E eu falei, hoje é uma não opção. Porque a gente não aplicou. Eu falei assim, aplica, a gente não vai passar. E aí, quando a gente cruzar essa ponte, a gente discute. Passamos no sorteio. Eu falei, ferrou. Porque agora a gente vai ter que, chegar a um consenso aqui. Mas agora você falando, eu amei esse conceito. Porque é um pouco disso. Exatamente. Você fala assim, puxa, deixa eu pelo menos me colocar na opção de escolher. Porque senão acaba... Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ao mesmo tempo, eu não sei se você já viu esse conceito, me vê agora também. Não sei se você já viu o conceito de burn the ships. Não. A história não é tão boa assim, mas ele vem de um conquistador espanhol que quando eles chegaram, aí eu não lembro direito e alguém vai me corrigir online porque a gente é corrigido, né? Mas eu não lembro se foi o Cortés, enfim, mas que ele queimou os navios. Porque ele falou, não quero que a galera ache que tem a opção de seguir esse caminho, porque aí eles vão dar all-in nisso aqui que a gente tá fazendo. E foi sempre um negócio que eu fiquei meio te ouvindo agora, que eu falo assim, puxa, aonde que você... Porque às vezes também, quando você fica muito, você sempre fica com a grama do vizinho. Como é que você sente isso, assim, de ir all-in num negócio... Mas às vezes quando você se dá muita opção também dificulta a tomada de decisão. Tem que ter a disciplina de falar não. Acho que as opções têm que ser condizentes com caminhos possíveis que você vê para o futuro. Não só ter opção por ter opção. Exatamente, sim. Né? Eu não fiz teatro na Globo porque eu acho que não tem a ver comigo, entendeu? Sim, eram coisas que estavam no seu lane, né? Estavam muito na sua... Poderia ser A ou B, agora obviamente é o A, mas talvez eventualmente amanhã é o B. É que você fez os dois, né? Você também... Você option value mais ou menos, né? Não, mas a parte, por exemplo, da OAB de Nova York, de fato, naquele momento, para mim, fazia sentido. Isso tudo fresco na cabeça, né? Também. Claro, não, e eu fui depois, eu fui trabalhar no Cleary Gottlieb, né? Em Bruxelas. Sim. E você tem um posicionamento diferente dentro do escritório, se você tem... Não, total. Né? Eu trabalhei em escritório americano, então, enfim, então, com certeza. E mesmo assim, que falam, não, mas eu não quero trabalhar em escritório americano, nem tenho proposta, mas e daí? Fica com isso aí na mesa. Fica com isso aí, porque aí você volta, eventualmente você volta pro Matos Filho, pro Pinheiro Neto. Sou eu pagando meu AB. Option velho. Vai que dá tudo errado que eu tô fazendo. Não, e até onde eu sei, alguns dos escritórios estrangeiros, né, os americanos essencialmente aqui, se você tem o AB de algum estado americano, você recebe como... Local. De lá, né? Então, você recebe em dólar, legal, entendeu? Legal, também, delícia. Delícia. Adoro. Hoje em dia, maravilhoso. Bom, mas enfim, aí daí fiz lá a prova, que acho que é uma experiência legal também para fazer, sentar assim e se esmerar. Mas nessa desculpa que eu acho fascinante a tua história, fazer um duplo clique em Harvard. Você fez USP, né? Baita faculdade. Eu fiz PUC aqui em São Paulo. O que você sentiu assim? Muito diferente. É isso que eu queria ouvir, tava fascinado. Até porque hoje tem mais gente, obviamente, fazendo LLM do que na época, mas em Harvard não é tão comum assim, né? Hoje, quando eu fui em 2005, éramos 4 brasileiros. Olha só. Hoje em dia são 8 a 10. Então aumentou mas mesmo até bastante. Assim, se você pensar em população de advogadas e advogados, né? Claro. Eu tenho a convicção que o nosso curso é muito longo. Então, a gente gasta 5 anos da nossa vida para aprender um conteúdo que facilmente poderia ser dado em 3. Né? Olha que legal. Nunca tinha ouvido alguém falar isso. Nos Estados Unidos, de fato, são 3 anos, né? Tudo bem que é depois do college. Antes então, eles fazem
No total comp. Mas ainda assim, acho que 3 anos... Mas é que o deles são bem vividos, né? São bem vividos. Não tem essa, que é um dilema que a gente tem muito lá no INSPER, né? Que a gente lançou o curso de Direito, tem os outros cursos lá. Muito a visão do Cláudio de deixar o estágio só para o final. Porque, de fato, o estágio pode te dar uma dimensão prática do que você está aprendendo, conseguir fazer com que você enxergue as opções de carreira disponíveis, principalmente para o direito, porque o direito é tão amplo que não é só escritório A ou B, é escritório, ou ser juiz, ou ser promotor, ou ser diplomata, ou enfim. E mesmo dentro do escritório, ou né? ser gestor de ativos, que hoje em dia até muita gente está indo para o mercado financeiro com uma formação, especialmente para special sits, que você consegue ter essa formação jurídica, enxergar diferentes formatos de estruturar uma operação para te proteger. Então, você gera valor para o investidor, pensando com essa formação, com essa cabeça mais... Total, né? Era um mundo de engenheiras e engenheiros, que, né, não sei se você vê esse movimento, eu estava até discutindo isso, o episódio 6 aqui foi com o Cris Ramos, que é um baita advogado também, ele tem o escritório dele, hoje ele tem a NPL, voltada também a ativos estressados, e a gente estava discutindo, então, o CEO do iFood é advogado, acho que os advogados vêm agora ocupando um espaço que antes não era tão comum, né? Não sei se você enxerga dessa forma. E que, parênteses, é bom, porque é claro que a gente não está falando dessas pessoas super bem formadas, mas a gente tem uma crise no Brasil vindo que pouca gente fala sobre ela, que o direito é a carreira que mais atrai estudantes no Brasil. Né? Então, a gente tem mais ou menos 800 mil alunos. Antes era pedagogia, virou direito de uns anos para cá. E muito com essa ideia do segundo mandato do presidente Lula, que é todo mundo tem que ter ensino superior. Eu tenho dúvidas se esse é um caminho, porque a gente está deixando de lado o ensino técnico, que também deveria ser bem remunerado, e a gente precisa de bons profissionais em diferentes áreas, enfim, um bom marceneiro, um bom eletricista, um bom sujeito de hidráulica, isso precisa continuar existindo, que é um mundo real, e essas pessoas precisam ser bem remuneradas, e a gente tem hoje 800 mil estudantes que estão chegando no mercado de trabalho, e aí só para comparar, tudo bem que nem todo estudante vira advogado, mas um critério de comparação de ordem de grandeza, a gente tem registrado no AB mais ou menos 1 milhão de advogados, desde sempre. Né? Então, 1 milhão de advogados desde sempre, 800 mil pessoas chegando agora. No momento que a gente tem inteligência artificial chegando e substituindo, esperado substituir 50% mais ou menos dessas horas disponíveis. Então, as horas, elas já foram ficando mais escassas com a digitalização dos processos. E aí essa é uma coisa óbvia, mais intuitiva e fácil de ver. Então, quando eu era estagiária, eu ia na Lapa, né? Meu tempo de ir lá, pegava, não sei o quê, trazia, digitalizava, voltava, fazia o protocolo do CAD, escaneava. O protocolo do CAD era em 4 vias, imprimia 4 vias, e grampeava as 4 vias, montava, levava no lugar, voltava. Isso é tudo hora, né? A hora que é cobrada de cliente que gera resultado para o escritório. Sim. Essas horas já não existem mais, tudo bem. Então, a equipe já ficou mais enxuta. Sim. Mas a tendência agora não é uma pirâmide, né? É um cilindro, é um cilindro. A gente ainda precisa de gente que suba, porque você precisa de alguém lá em cima, a gente não seremos substituídos por máquinas, claro que não. Perfeito. Mas o grosso do trabalho braçal e do trabalho típico mais júnior vai desaparecer, né? Então, um que a gente vê desaparecer agora e que eu tive muito envolvimento foi com investigação interna, fazendo um parênteses aqui, né? Então, no governo, a gente fazia muita busca e apreensão. Então, eu fiquei, já pulando um pouquinho, então depois eu fui para o Cleary Gottlieb, aí eu recebi um convite para ser diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, que é basicamente o braço investigativo do Ministério da Justiça. Não existe mais hoje, depois da nova lei do CAD, que seria o equivalente à superintendência do CAD hoje. Com uma vantagem, eu diria, porque dentro do Ministério da Justiça você tem acesso a muita troca de cooperação com a Polícia Federal. Né? Bom. E eu, quando estava em Bruxelas, recebia muito a pergunta e aí daí veio a minha obsessão com penal, que depois eu fiz doutorado em penal, era... Tô achando maravilhoso, né? Era, Ana, in Brazil do people go to jail? Se a pessoa faz um cartel, ela vai para a prisão? Eu respondia, não. Tem uma lei lá, né, de 90, enfim, da década de 90, 8137, mas ninguém realmente vai preso. Então tá bom. Então a gente vai fazer um acordo de leniência, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a Comissão Europeia, a gente vai para o Japão, mas o Brasil, a gente vai lidar lá para frente. Quando vier uma multa, a gente vai discutir depois para o judiciário. É que nem M&A, né? É um cost of doing business, né? Então a gente incorpora aqui no custo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, legal. E isso ficou muito gravado para mim.
Então, quando eu voltei e fui, então, para o governo, eu tinha essa obsessão de incrementar o penal. Então, a gente não tinha os instrumentos, obviamente, do penal. Sim. Mas a gente passou a fazer acordos de cooperação com o penal, até dando incentivos, porque o mundo funciona com base em incentivos. Óbvio. Então, a gente falava, Ministério Público do Estado de São Paulo, a gente te dá um laboratório forense com os recursos do Ministério da Justiça, mas em troca você vai construir um grupo especializado em combate a cartéis. Que legal. GEDEC, legal. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vamos fazer a mesma coisa? Dakar, eles criaram Dakar. A gente fez isso com 8 estados. A gente fez isso com a Polícia Federal, que criou 2 unidades especializadas de combate a cartéis, uma para licitação e outra para outros tipos de cartel. E a gente começou, então, a fazer essa repressão conjunta a cartéis, administrativa com penal juntos. E para fazer esse convencimento, a gente levava, assim, pessoas super importantes da Polícia Federal, William Murad, a Tânia, o superintendente da PF, em viagens com a gente para a OCDE, para a UNCTAD, para a ICN, para eles verem que, tipo, isso é importante, porque os recursos são escassos. Perfeito. E eles chegavam lá e eles falavam, você está atrás de um papel, Ana, que, tipo, mostra uma troca de, assim, combinei o preço X. É muito difícil você, sem cálculo econômico, mostrar o efeito direto disso na vida das pessoas. É diferente de você ir lá e achar uma parede cheia de cocaína, né? Essas apreensões, sim, ou um corpo morto no chão. Gun, né? Total. Exatamente. Então, a gente foi levando, e aí tem essas buscas e apreensões clássicas, né? Tipo, cartel do cimento no Rio de Janeiro. Então, a gente entrava com a Polícia Federal, isso foi até minha sócia quem fez, eu ainda não estava no governo, que é a Mariana Tavares, que é uma outra pessoa maravilhosa, minha diva. Não, ela é muito inspiradora. Que legal. Depois eu falo mais dela, porque ela é tudo de bom. Gostei, enfim. vou até anotar aqui. Ela que fez essa busca, e era assim, o papel da polícia se restringia muito a garantir a nossa entrada. Mas eles não eram tão apaixonados por essa repressão. Eles foram ficando. Eles foram entendendo que toda vez que tem um cartel, o preço sobe. Então, a gente fez... no nosso período de 4 anos, a gente cumpriu 300 mandados de busca e apreensão. Uau. Mais ou menos. Então, a gente tinha muito essa expertise de entrar numa empresa, controlar o estado, né, o lugar. As pessoas ficam nervosas, as pessoas saem correndo, as pessoas jogam papel pela parede, as pessoas vão no banheiro e ligam para o concorrente. Assim, tem muita história mesmo. Como é que você chega e controla o lugar, pega o material todo, processa esse material, preserva, processa. Você chega e você volta com 800 mil documentos. Pelo amor de Deus. Como é que você faz isso? Como é que você organiza? Ainda, né? E era muito braçal, né? Então, a gente fez isso... Nem do diligence, né? Assim, de certa forma. Sim. E aí, enfim... Isso no governo. Então, quando a gente foi para a iniciativa privada e estourou o Lava Jato, a gente tinha muito essa expertise. Aliás, não só a gente, outras pessoas também, outros colegas na área do concorrencial. Se você prestar atenção, muita gente que prestou assessoria mais estratégica, importante para as empresas de Lava Jato, veio do concorrencial. Porque a gente estava acostumado a processar muito documento, montar uma história para negociar um acordo de leniência. O acordo de leniência da lei anticorrupção veio inspirado no acordo de leniência do CAD, né? Então, toda esse balé da negociação e fala com um e fala com o outro e vai, a gente sabe fazer muito bem, né? Então, a gente acabou fazendo muito isso durante o Lava Jato, ainda num estágio braçal, claro que com apoio de sistemas e de processos e de palavras-chave, não é a mesma coisa que hoje. E intervalo de tempo curto relativamente, né? Curtíssimo. Mas lá estava à disposição um conjunto de honorários. Você pega, assim, a investigação interna da Eletrobras, 400 milhões de reais, da Petrobras, o Walmart lá fora. Uma coisa gigantesca, porque o impacto é gigantesco, uma coisa gigantesca. Mas também porque era feito de um jeito meio... Na hora que você coloca mais... tudo fica mais automatizado, fica mais eficiente também, né? Mas do ponto de vista de quem presta o serviço, esses honorários desapareceram, essas horas desapareceram, esses braços desapareceram. Quer melhorar suas habilidades de vendas, prospecção, networking, negociação, experiência do cliente? Não deixa de conferir os nossos cursos voltados para o mercado jurídico. Basta acessar o nosso site struns.com.br. Lá em cima você vai achar a nossa página de cursos. A gente tem curso online ao vivo, curso presencial, cursos gravados, tem diversos temas super interessantes, não deixe de conferir. Mas será que não tem também, só incluindo um parênteses, um pouco de tempero nessa história, eu sou super envezado em relação a billable hours.
porque eu acho que você premia ineficiência, né? Você não está sendo recompensada pelo impacto. Você tá, e 2 horas pensando numa estratégia para lidar com o governo, Vale muito né? mais. Não valem a mesma coisa que 2 horas se revisando um acordo simples. E você acaba tratando elas em igual peso, em igual medida. Então, e eu acho que no mercado jurídico em geral, e eu sei que a gente está nesse tema de automatização da investigação interna, mas eu acho que uma aba legal para a gente abrir também, eu acho que por vezes acaba contaminando esse mindset da hora, eu acho que é um mindset ruim. Porque as pessoas são medidas muitas vezes pela utilização e não por impacto, não por eficiência, etc. Eu não estou dizendo que as pessoas conscientemente vão overbill, né? Fazer overbilling, mas no final, se você pensar em incentivo, você estava falando de incentivo. O incentivo não é esse, né? Porque se eu falar assim, puxa, então um negócio que eu fazia em 100 horas, eu vou fazer em 5 horas e eu vou ganhar muito menos dinheiro, eu acho que vai ter uma reorganização também dos economics desse negócio todo. Eu acho que no Brasil, é engraçado ouvir americano falando sobre FA, né? Alternative Fee Arrangement, eu falo nossa vida desde sempre, né? Alternative Fee Arrangement, né? Eles que estavam acostumados a cobrar hora livre. Eu acho que a gente tem essa veia de pensar de uma forma mais criativa em como que a gente vai montar as parcerias. Não, isso eu super concordo. A gente faz muito isso no escritório. E eu penso muito na geração de valor. Então, o que eu estou gerando para o cliente aqui? Perfeito. O que ele o value-based selling, exatamente, né? Só que quando você tem projetos com longos, você não sabe com uma muito incerteza... bem. Não, é isso que eu falo, desculpa a delicadeza. Quando falam a hora vai morrer, eu falo, cara, não... Porque eu acho que ela tem um lugar na incerteza. Sim. Porque eu acho que o que eu já ouvi falar, e quero até validar, não sei se era onde você estava chegando, que é quando você tem um escopo indefinido, assim, você sabe como começa, mas você não faz a menor ideia. Eu acho que investigação interna pode ser que tenha né, faz sentido, é isso, né? Eu acho que ainda vai ter esse lugar, né? Sim. E, de fato, para cliente estrangeiro, eles estranham muito quando não é hora... Às vezes... Cada vez mais eles estão pedindo um cap. Que é um jogo de enganação, mas tudo bem. Mas eles, por exemplo, não aceitam êxito, né? É difícil. E eu trabalho muito assim, eu consigo ver o valor. Peraí, então estou fazendo isso, mas se a gente conseguir, por exemplo, uma operação super difícil. Então, voltando ao tema do CAD, né? O CAD passou a ganhar mais projeção na parte de controle de estruturas com um controle prévio. Sim. Porque antes era, tá bom, se o CAD for um problema, nesse garoto, a gente vai... E a maneira assim, depois a gente notificava e aí fecha a operação. Fecha a operação e scramble eggs, a gente, né, depois vê o que acontece. Na hora que passa a ser controle prévio, você precisa, de fato, colocar o concorrencial na mesa. Total. Ganha uma projeção muito importante. E em mercados com alta concentração é deal or no deal, às vezes, né? Tipo, vai, não vai, enfim. Você tem que alocar esse risco contratualmente. E às vezes você, com base numa sacada, numa boa apresentação para o CAD, numa construção de uma solução. Então, eu vou te contar um caso que é legal, já te conto. Você gera muito valor pro cliente. Muito, total. E aí, tipicamente nesses casos, a gente coloca, olha, se for aprovação sem restrições, êxito de X, se for aprovação com restrições, e aí já é mais difícil você, na proposta de honorários, delimitar quais restrições, porque o CAD também é tão... pode ser E aí, o cliente fala, mas eu não sei se as restrições vão gerar valor para mim. E aí, tipicamente, até nesse momento, a gente fala, não, então tá. A gente vai, se for com restrições, a gente discute e você vai ter o final word se de fato gerou valor para a empresa. Eu vou confiar em você porque a gente tem uma relação de confiança. Mas a gente já estabelece o range de honorários de êxito nesse contexto, enfim. Mas sabe o que é interessante? Porque o escritório americano que eu trabalhei, eu não achei que o negócio rolava. Eles faziam um bônus, e eu sei que isso tem uma história legal para não contar, não esqueci. Eles faziam um negócio de bônus discricionário. Eu passei por isso também. Funciona. Então. Eu não botei fé. E é um dos fundadores, é um coreano. Assim, os dois são monstros, assim, em vendas. Assim, eles, depois eu quero falar sobre isso também, né? Esse mindset. Sempre assumiram, vieram... eu não lembro se era agora de cabeça, se era DOJ. Enfim, vieram do setor público, montaram o escritório deles, com muitas alavancas de diferenciação. E depois é até legal que eu quero te ouvir também. E aí eu vi esse negócio do bônus discricionário. Eu falei, não rola. A gente tem que colocar também. Eu falei, não rola. Ana, rolava. Sim. Ele vinha, sim, mas o timing é tudo. E também, mas lá fora é uma sociedade mais baseada em confiança do que aqui no Brasil.
funciona com alguns clientes, com outros não vai funcionar tão bem. Perfeito. Né? Porque lá trust é tudo, Você né? precisa saber com quem que você está negociando. Entendi. Mas tem um parceiro nosso, um outro escritório boutique de societário, com quem a gente trabalha bastante, que a gente tem um cliente em comum, e eles falaram, não, para essa operação é bônus discricionário. Eu falei, quer saber? A gente também. Então... Não, eu tenho, a gente nem faz, agora eu tô fazendo advertisement disso, né? A gente não põe em nenhum lugar, mas a gente, porque é muita demanda, né? Mas a gente tem um limite de 3 clientes que a gente tem um contrato anual. Porque é muito demanding, empresa pequenininha, e por mais que a gente não cobre hora, acaba pondo um tax, né, de dedicação mesmo, né? E aí eu tenho um bônus discricionário. E eu achei um lugar legal, eu não sei porque, enfim, a gente foi nessa tangente, mas eu quero abraçar ela. Mas sabe o que eu achei legal? Porque eu acho que é isso, não é pra qualquer um. Eu acho que precisa ter uma relação de confiança muito legal. Sim. E no final do dia vira uma troca muito legal. Pelo menos, obviamente, eu tô falando de caso que a gente teve sucesso, né? Porque até o caso que a gente teve o pagamento do bônus, até um caso recente, a nossa troca foi muito legal. O escritório falou assim, cara, a gente não atingiu, assim, financially não foi, financeiramente não foi o ano dos sonhos do escritório. Mas a gente viu muita evolução. Então, se eu tivesse ido... Porque o que eu faço não é um negócio, eu brinco, cada enxadada uma minhoca. Porque, lógico, você quer ter um resultado no curto prazo, mas são coisas que você vai semeando, você vai plantando. Tem um tempo de maturação, né? Senão, pelo amor de Deus, né? Se eu tivesse descoberto a fórmula da Mega Sena, né? E eles viraram e falaram assim, não, e a gente viu a evolução. E aí pagaram um bônus discricionário, mesmo o resultado financeiro do escritório não ter sido o melhor. Então, eu não sei, assim, eu testei por causa dessa experiência também, e eu achei a conversa mais legal. Sim. Porque não virou uma conversa, não que indicador não seja importante, mas eu já tive essa conversa uma vez nosso faturamento aumentou, mas isso era um êxito que a gente já tinha contratado. Aí você começa a virar rival do cliente, sabe? Eu não sei se... Enfim, eu me senti melhor. De falar, E outra, se o cara quer renovar comigo e gostou, pô, grandes chances dele... Né? Mas não faria pra qualquer um, você tem razão. É isso, Mas enfim, vamos voltar, que você tem uma história legal que você falou. Não, a história, mas para exemplificar a geração de valor de alguém da área do concorrencial, né, nesse regime de controle prévio. Então, era operação, já faz tempo, isso foi em 2014. Era a Lafarge-Holcim, que era uma fusão, e era uma fusão global, e o CAD tinha acabado, mais de 14, o CAD tinha acabado de impor uma condenação para o cartel do cimento. Tá. Impondo, além de multa, um M&A ban de 5 anos. Então, por 5 anos... Olha só, não sabia. As empresas condenadas não poderiam engajar em operações de fusões e aquisições. E na semana seguinte, a gente tinha que apresentar para o CAD. Olha só, você acabou de decidir aquilo, mas a Lafarge e a Holcim estão se juntando. E como é que você faz, então, para a autoridade conseguir aceitar aquilo, né? Está totalmente incompatível com a imposição na decisão do cartel de cimento. E aí você tem uma sacada que fala assim, não, peraí. Então, e se a gente... Porque a decisão do CAD para proibir M&A é para proibir concentração. E o CAD está preocupado em overlaps de acordo com essa definição de mercado relevante. E se a gente apresentasse para o CAD, desde o D0, já um pacote de remédios que significasse tirar toda a sobreposição. A fusão do ponto de vista societário ia continuar existindo, mas do ponto de vista concorrencial não ia ter sobreposição. Não faz sentido? Faz sentido. Então a gente foi e o CAD falou assim, que ótimo, legal, vamos. E aí a gente conseguiu uma aprovação em 89 dias. Um caso complexo. Já com precedente. Com um precedente bem ruim. Sim. Com uma negociação de remédios, que também não é que tipo, então vai aí que vocês colocaram. Então, assim, para mim esse é um case muito legal, que até hoje é um recorde de tempo de aprovação de CAD quando você tem negociação de remédios, que se você tem um olhar estratégico, né, um olhar mais propositivo, você consegue gerar muito valor. Mas você não acha aí que também disso exige não ficar concentrado só no técnico? Sim, ou uma redefinição do que é ser técnico, sobretudo na sua área? Porque é um tema recorrente aqui e fora, né? A questão do Business Trusted Advisor, né? Dessa figura. E eu sempre brinco que a chave está no nome.
você tem que entender do negócio do cliente, isso não importa a sua área, hoje cada vez mais. Eu tive essa discussão já algumas vezes e tem gente que fica meio em cima do muro, mas eu falo, cara, eu não vejo outro caminho. Porque minimamente, quando você estava falando de mercado relevante, puxa, cerveja é um mercado... O mercado relevante, ele é super, né, pitico, às vezes vai por bairro, às vezes, né, pelo menos até onde eu me lembro lá da minha época de Ambev. Outros não, em âmbito nacional, concorrência em âmbito nacional. Até antigamente, né, que foi a formação da Ambev, falava que era global, né? E aí, então, eu acho que para você ter essa sacada, você precisa se expor, me corrija se eu estiver errado, há uma amplitude de conhecimentos que vão muito além. Não sei se você concorda. Sim. Não, e essa é a beleza também do concorrencial, né? Voltando ao começo da nossa conversa, que você tem que mergulhar no cliente. Então, a gente atende muito aos Minas. Você tem que saber tudo do produto, do cliente, da cultura, né? Dos controladores, de como o processo decisório acontece dentro da empresa também, que às vezes tem uma solução incrível, mas que não vai emplacar daquele jeito, total. Né? Como trazer a ideia, exato, né? O como você traz aquilo. E tem clientes mais flexíveis, menos flexíveis. Às vezes a gente tem um cliente no meio do cliente final, que é o Cleary, que lida com a Lafarge, que lida... Então, legal essa visão também, super. Mas como é que você se diferencia, então? E como é que você sai? Então, estamos falando aí de diferentes perfis de cliente. Eu sempre brinco uma frase do Carl Sagan, que eu sempre repito, né? As nossas preferências não determinam o que é a verdade, né? Então, muitas vezes a gente se coloca muito naquilo, né? Mas isso aqui é sensacional para o cliente, eu sei, mas se você não ajudar ele ou ela a tomar a decisão, não adianta nada, né? Eu estava até lendo esse negócio sobre convencimento, né? Que the harder you push, né? Quanto mais você empurra, menos a pessoa quer fazer. Ela precisa ter agency sobre aquele, ela precisa sentir que ela tem o dedo dela naquilo, né? Então, como que a gente se diferencia nessa sua área de atuação, partindo de algumas premissas que você pode, obviamente, discordar? Que a gente vive hoje num ambiente de comoditização da qualidade aqui em cima, então, né, eu acho que antigamente, não sei como é que foi a evolução no concorrencial, mas você pega várias áreas do direito, você tinha poucos que faziam, hoje você tem uma amplitude maior, não estou dizendo que está todo mundo fazendo, não tem juízo de valor algum aqui, mas você tem, de certa forma, uma comoditização da qualidade e muitos escritórios ainda com um posicionamento muito firm-centric, muito centrado no escritório, no discurso e na fala. Como é que se diferencia na tua área, você acha? Eu acho que a gente tem um escritório, tudo, né? Como um todo, os meus sócios também, um conjunto de uma densidade técnica, com uma leitura de como funciona o CAD, de como são os processos decisórios lá. Tinha comentado da Mariana. Sim. Mariana foi minha chefe no governo. E ela ficou 9 anos em Brasília. Então, entender... você pode ter uma ideia ótima, mas se você apresenta do jeito errado... Tá. Então, como é que esse balé com as autoridades, como se dá? Acho que a gente tem um desafio na área que, à medida que os processos foram ficando mais importantes, que o controle prévio passou a existir, que o CAD passou a impor multas multibilionárias, impondo sanções de 5 anos de M&A ban, sanções mais importantes. Isso chamou a atenção da comunidade empresarial, que, por sua vez, coloca pressão política em cima do CAD. E eu acho que o órgão tem esse desafio de preservar as decisões técnicas, né? No mundo em que, de fato, os casos viraram grandes demais, os interesses são grandes demais e o CAD sempre conseguiu se blindar em relação a isso. Então, acho que esse é um desafio dos profissionais da área como um todo, sabe? Acho que outras áreas já passaram por isso em outros momentos e acho que a gente tem esse desafio, enfim, todos que atuam na área. Mas a parte da diferenciação é isso. Assim, a gente viu ao longo dos anos, antes eram só boutiques, aí os escritórios maiores foram incorporando essas boutiques. A gente continua de um tamanho médio para pequeno, nosso plano nunca foi crescer, a gente vai continuar desse mesmo tamanho, com essa ideia de oferecer para o cliente um serviço mais diferenciado. Claro que a gente também tem que ser competitivo no que é o plain vanilla, no que é o caso fácil, no que é o ato de concentração. Claro. Então, aliás, foram os primeiros casos do e-filing do CAD, que é o sistema de notificação eletrônico do CAD, e a gente teve uma aprovação em 14 horas. Então, você tem que saber sentar lá, preencher um formulário rapidinho,
E voltando ao ponto, você perde horas? Perde, mas você gera muito valor para o cliente, Sim, né? sim. Então, também como você cobra... Como você compensa esse como negócio. é que você compensa. Mas como vender, então, pensando em desenvolvimento de negócio, em business development, então como vender uma área que ela pode parecer a valor de face um pouco mais reativa? Eu digo parecer, porque eu tenho aqui minhas... Olha, eu acho que para a parte de M&A, essa venda está dada. Porque Sim. as grandes empresas sentem muito a pressão e quando o caso é complexo... E é um não risco, muitas vezes, né? Fala, cara, vamos notificar. Não. Quando é uma operação... É que a verdade É que depende, assim, não é só M&A, né? Exato. Mas você tem, por exemplo, na parte de filing, você tem mais ou menos 450, 500 casos por ano. Tá. 80% disso é aprovado em sumário. Mais do que 80%, 85% Sim. disso. Aprovado em até 30 dias. Na grande maioria dos casos, você não precisaria se preocupar com o sumário, mas às vezes você tem que se preocupar. Porque às vezes você está numa sequência de operações, comprou uma, comprou duas, comprou três, mas a 15ª que você comprar vai ser complexo. Querido. Né? E aí, mas eu falei lá que o mercado era X. Não, mas... E isso acontece com a gente. Então, o sujeito já chega na 15ª operação agora, virou complexo, eu quero você. Oh, peraí, mas o que você apresentou? Quais os argumentos que você apresentou? Interessante. Você defendeu uma definição de mercado que não é boa para você aqui. Entendi. Por que você fez isso? Você poderia ter Então, lá atrás, né, entendeu? Entendi. Então, às vezes o caso é simples, e é isso que a gente fala com o cliente, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes eles convencem, às vezes não, e de que a gente precisa embarcar junto desde lá do começo. Interessante. A gente vai tentar fazer algo que seja palatável do ponto de vista do seu orçamento interno aí, etc., mas você já precisa pensar a estratégia 5 casinhas lá na frente. Né? Interessante. Então, para a parte de M&A, para os casos complexos, a gente pega até grande parte desses casos complexos que vão para o CAD, seja notificando, seja impugnando a operação. Então, por exemplo, quando teve Localiza Unidas, a gente impugnou via Movida. Então, a gente é bom de briga, então a gente é chato, a gente fica lá. E às vezes até a gente sente assim que contratam a gente para a gente não brigar, né? Para conflitar e então também... interessante também, meio de... A gente também fica um pouco de olho porque... Essa pegada de conflito, né? Para não ser instrumentalizado demais. Claro, né? claro. E na parte de conduta, a gente pega os casos importantes, também os casos grandes, mas assim, os casos que são muito grandes, tipicamente todo mundo quase que entra, sabe? Você pega um processo administrativo desses de cartel, então você tem... Pessoa física. Que até uma das minhas defesas, que aliás é a dissertação, é a tese de doutorado, e eu já conversei com o CAD em algumas oportunidades sobre isso, chegou o momento de excluir as pessoas físicas do polo passivo do CAD. Então, eu sou muito convicta que você precisa continuar tendo a persecução penal, porque é onde tem o efeito dissuasório, onde o executivo que está na linha de frente vai ter medo de ir para a prisão. Ele não tem medo de pagar R$1 milhão para o CAD, que você vai brigar. Cartel do Aço, que foi a primeira condenação do CAD, que foi em 99, transitou em julgado em 2021, se eu não me engano. Pelo amor de Deus. Entendeu? Porque você vai brigar no judiciário e a multa, sei lá quem vai pagar, e por mais que tenha uma expectativa de que a pessoa física seja quem pague a multa, a verdade é que muitas vezes as pessoas são criativas e então entra com processo trabalhista e faz um acordo trabalhista, enfim, que embute valor, enfim. Então, assim, pessoa física, você pensar em multa de CAD como efeito dissuasório, não dá. Por outro lado, você está tirando o efeito dissuasório do processo, porque é um processo que deveria durar 2, 3 anos. Entendi teu ponto. Vira um processo de 17 Fica anos. muito longo. Então, a minha melhor comparação é o Cartel das Britas, né, da Pedra Britada, que foi um caso de 2003, primeiro caso que teve busca e apreensão na época a STE quem fez, decisão do CAD condenatória 2005. Então, a gente tem 1 ano e meio entre o começo do processo, a busca e apreensão, e a decisão condenatória do CAD. Neste caso, por uma razão XPTO, foram só as pessoas jurídicas no polo passivo do CAD. As pessoas físicas ficaram só no penal. Então, esse é o meu modelo perfeito. Penal com pessoa física, que foi bom, fez acordo, teve efeito dissuasório, no seu momento ali foi, enfim, um desfecho perfeito. E pessoa jurídica, no caso do CAD, 1 ano e meio depois já tinha multa. Os casos hoje do CAD demoram 15 anos. E os casos de leniência, que deveriam ser os casos, entre aspas, mais rápidos, porque tem uma prova boa, porque você tem um agente que está cooperando, que te trouxe 1000 folhas de documentos, etc, etc. Mas, por outro lado, você só ganha proteção administrativa e penal se você assinar o acordo de leniência. Então, você vai lá, é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a empresa assina
e tá todo mundo protegido, as pessoas físicas, a não ser que você tenha um carve-out. No Brasil, não. Você tem um acordo de leniência, a empresa vai assinar fulaninho 1, fulaninho 2, fulaninho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo que pode potencialmente ser entendido como tendo participado, como é um free option praticamente, você entra. A empresa só tá te apoiando, tá te pagando advogado, você vai lá, entra porque você vai estar protegido. E o seu incentivo é falar, bom, eu tô entrando porque eu tenho uma história para contar. E eu sou o João, mas do outro lado da mesa tinha o José, tinha o Marcelo, tinha o Bruno, tinha a Ana Lúcia, tinha a Ana Paula. E aí você vai criando um polo passivo de 70 pessoas físicas, entendeu? E nos casos de acordo de leniência desses cartéis internacionais, o sujeito está no Japão, o sujeito está na Alemanha, o sujeito está na Coreia do Sul. Então esses processos existem, assim, os processos da minha época existem até hoje. Entendi. Né? Eu saí de lá em 2010. E é muito custoso do ponto de vista de recurso público, é ineficiente. Então, o processo hoje administrativo do CAD, acho que ele precisa... É uma alteração legislativa, entre aspas, pontual. Eu sei que toda alteração legislativa custa, enfim, claro, capital político também, enfim. Mas acho que seria um divisor de águas para o CAD, sabe? Uma nova etapa nessa frente mais persecutória do CAD. É diferente dos casos de abuso de posição dominante, né? Então, a gente tinha falado da Ambev, dos casos agora das empresas de tech. Isso é mais rápido, né? Tá. Da Apple, tem a medida preventiva agora, enfim. Então, esses casos tendem a ser mais rápidos, porque você tem a Apple no polo passivo e deveria um processo andar em 1 ano e meio, 2 anos, mas haver também. Mas e até emendando aqui, que casa com um ponto que eu até estava brincando com você, né, que eu estava vendo suas palestras e tal, e tem teu livro também, um capítulo que você escreveu. Você falou uma frase que eu gostei muito, e eu acho que você vem, de certa forma, construindo esse raciocínio, pelo que eu venho reparando aqui, né? E pensando aqui, de novo, nesse lugar de desenvolvimento de negócio. Que você fala, o mundo acontece lá fora. E eu queria... pensando um pouco nesse lugar de desenvolvimento de negócio, se puder elaborar sobre a importância do networking para você na tua carreira, de uma forma ampla, assim, porque eu acho que você veio já falando, putz, eu tive acesso a tal pessoa, conheci tal pessoa, e pensando também nesse lugar de desenvolvimento de negócio, seja porque, puxa, você tem um relacionamento bom com seus pares, é importante porque você vai lidar com eles também ali, e você também tem o poder de atração da expertise, mas imagino que networking possa ter um papel importante nessa história também. Sim. Ao longo da minha vida e fazendo uma autoanálise, assim... adoro. Eu nunca procurei trocas muito interessadas no sentido vazio, Sensacional. tá? Né? Então, eu sempre fui muito preparada para as oportunidades às quais eu me exporia, achando que eu poderia agregar valor e gerar alguma coisa, né? Porque... E eu não sou super extrovertida, mas eu sei me colocar. Não, eu não sou aquela pessoa que chega... não sou. Também não. Mas eu também não sou a pessoa que fica parada. Acho que eu tenho esse senso de... Eu tô com um cliente, não dá para ficar sem assunto, eu vou puxar um assunto, eu vou fazer a roda girar, eu vi um negócio que interessa para o cliente, eu vou mandar para ele, ainda que não seja eu quem faça, eu não tô com um processo, tive uma sacada, falo, olha, eu vi, porque às vezes assim, a gente atende um cliente, mas ele também é atendido por um outro escritório de concorrencial, por um outro, porque já estava lá, porque já tinha um caso antigo, e eu vejo um negócio tipo, olha, eu sei que tá com não sei o quê, mas... dá uma olhada nisso, tem uma DPF lá agora que surgiu que pode impactar aí o seu caso. E você acha que esse fato de você ter mais consciência disso tira o caráter genuíno? Que é uma dúvida que o pessoal me faz bastante. Porque eu falo muito sobre isso que você está falando, né? Tem uma frase que eu repito muito que networking é uma pessoa interessante, interessada sem ser interesseira. Então, se você vai você vira um mala, né? Você vira um baita de um chato. Exatamente. E o fato... Aí eu já vou envezar, né? A minha opinião. O fato de você trazer mais consciência para o processo, puxa, eu também não sou. O pessoal sempre fala, não, eu falo, não, eu consigo palestrar para 3 mil, 5 mil pessoas, você vai achar que eu sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas aquilo tudo foi treinado. Não que é falso. Sim. Só que eu tenho que meio que aumentar o volume de uma parte minha que não é a mais natural. E eu não acho que trazer consciência, trazer um pouquinho de método, tira o caráter genuíno. Qual é a tua visão em relação a isso? Eu concordo. Mas, assim, olhando para
meu passado, né? De novo, nesse Sim. papel aqui de autoanálise. Eu acho que o que eu fiz ao longo da minha vida foi de forma desestruturada, Tá. mas com uma intuição e também com um senso de responsabilidade e reliability, assim, sabe? Tá. Então, eu via lá que começando... E isso vai aparecendo aos poucos, assim, na vida profissional, e você vai, de fato, olha só o que aconteceu, e aí uma coisa vai construindo a outra, e aí você vai tomando mais consciência disso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo nesse capítulo aqui do livro é quando eu estava em Harvard, tinha aula de societário com Crackman, que é um fera, assim, um super professor. E tinha tido o Job Fair, que a Harvard tem o primeiro Job Fair, tipicamente, das universidades americanas, que é em outubro, né? Depois tem a de janeiro, lá em Nova York. E aí, eu tinha preenchido lá os campos. A gente sempre tem o viés de pensar nessa experiência no exterior com base nas pessoas que você conhece. Todo mundo que eu conhecia tinha feito Foreign Associate em Nova York. Então, nem passou pela minha cabeça pensar em ficar em Bruxelas. Nem pensei nisso. E então, fiz lá os applications do sistema online lá de Harvard para Nova York Foreign Associate, isso. Só que meu currículo era de cima a baixo concorrencial. Que faria mais sentido. Fazia mais sentido, Bruxelas. Sem Bruxelas. Eu sou espanhola também, então, assim, eu tinha essa possibilidade de ser um permanent associate, mas também não tinha caído a ficha. E aí, fiz lá as entrevistas, era no Charles Hotel. Então, era nos quartos lá, você ia lá, fazia. Eu cheguei lá às 5 da tarde, era com Cleary, de Nova York. Fiz a entrevista, fiz com outros escritórios também, todos de Nova York, seguindo a minha caixinha lá de meu método. Beleza, fiz, foi ótimo, tá. Aí, no outro dia, tava lá na aula do societário e o Alfredo Porretti, um amigo meu que depois virou padrinho de casamento, super amigo e tal, tá em Nova York até hoje. Aliás, mudou de carreira, tá hoje em banco de investimento e tal. E ele falou, Ana, a gente vai sair da aula aqui pra ir lá no seminário do Cleary, porque o Cleary sempre faz, tem o Job Fair, eles aproveitam que eles estão aqui, eles fazem um seminário de concorrência. Perfeito. Você não quer ir lá com a gente? Eu falei, não, Alfredo, tô aqui na aula, a aula tá ótima e tal, eu não vou perder essa aula maravilhosa. E ele saiu com o Pier Antonio Delia, com os outros italianos e tal, e foram. Aí deu 2 minutos, eu falei, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Depois eu pego o caderno de alguém, mas essa experiência de ter um montão de gente lá, óbvio. Essa troca não vai se repetir. Preciso sair daqui. Bom, saí. Aí falando de serendipity, que hoje você me encontrou com roupa de yoga no começo do dia. Achei maravilhoso. Atravessando a rua. Serendipity. Também sentei do lado de uma russa, Tatiana Sidneva, e ela virou e falou assim, você que é Ana Paula Martinez, que eu tava com crachá. Eu falei, sou, por quê? Nossa, o sócio que tá falando lá, Romano Subioto, ele ficou muito bravo com você. Eu falei, nossa, bravo comigo, por quê? Nem conheço. Porque você não apareceu na entrevista ontem com ele. Eu falei, como assim não apareceu na entrevista com ele? Você tinha uma entrevista marcada às 5h30 com o Cleary de Bruxelas. Eu era a pessoa seguinte na fila e você não apareceu e ele desacreditou que alguém faltou à entrevista. Eu falei, não é possível. Não. Eu não. E tal. Aí acabou a palestra, eu fui lá me apresentar para o Romano. Eu falei, olha, Romano, eu sou Ana Paula Martinez, nice to meet you. Eu não sei o que aconteceu. Ele só falou assim, good luck with your other interviews. Porque ele... O balde de água fria. Eu fiquei assim arrasada, falei, não é possível, porque eles proativamente se interessaram pelo meu currículo, marcaram a entrevista, e eu não apareci de fato, foi um erro do sistema, porque não aparecia pra mim. Mas na cabeça do sujeito tanto que tá lá faz. Esperando, tanto faz. Ele não sabe de nada disso. Não sabe de nada, tem um monte de coisa. Só que petulância, né? Ele tem isso que também eu fui aprendendo com o tempo, e eu falo muito hoje... Para quem me pede dicas, as pessoas têm janelas de atenção para você, né? Ele tinha uma janela para mim, eu perdi aquela janela. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu voltei para que isso era sexta. Aí eu voltei, eu falei, bom, não adianta se colocar no lugar do outro, né? Não adianta eu mandar agora uma mensagem afobada, porque ele tá fora do trabalho dele, milhão de coisas. Deixa eu passar o final de semana, ele vai chegar, segunda-feira também vai ser um dia que ele vai estar recebendo um monte de coisa, colocando a vida dele em dia, porque ele estava, em Boston, tá voltando para Bruxelas e tal. Vou mandar na terça-feira, de manhã, eu acordei de madrugada, porque era 5 horas de diferença. Eu acordo de manhã, faço, chegar às 8 da manhã, um... Primeiro e-mail na caixa dele, sensacional. Cabeça fresca e tal.
E aí mandei um e-mail curto, também, que foi uma dica lá da Nancy Pin, que era responsável pelo Orientation Week de Harvard. A primeira coisa que ela falou é be mindful of people's time. Quando você for mandar mensagem para qualquer pessoa aqui de Harvard, tem que caber no display do celular. Não pode fazer scroll down, porque a pessoa não vai fazer. Sensacional. E aí eu fui assim... Isso lá atrás, né? Lá atrás. Hoje é tão... Imagina. Nossa. Não, e hoje ainda mais, porque a gente é bombardeado. A gente tá competindo pela atenção, exatamente. Total. Bom, aí eu tenho esse e-mail até hoje. Dear Romano, eu sou Ana Paula Martinez, a gente se conheceu lá. Tô vendo o que aconteceu com o office lá do HR, mas não interessa. O interessa é que eu quero muito ser contratada por vocês. Eu vou até aí. Se vocês quiserem me entrevistar e tarará, por favor, me fale o que fazer. Aí ele falou assim, tá bom. Então esteja em Nova York no dia X que a gente vai te entrevistar. Olha só. E aí, assim, foi o começo de uma relação que quase que define minha vida profissional. Que interessante. Porque, enfim, fui fazer lá, então, como Permanent Associate. Então, estava num cargo legal, eles me viam como permanente. Eu trabalhava com sócios que tinham casos muito interessantes, com o Antoine, com o Henrique Gonçalves Dias, com James Modral, com Robert Snelders, enfim. Todos, assim, cada um com o seu jeito, mas tudo muito interessante. No meio, entre aspas, da experiência, não é que eu tinha data para acabar, mas nessa experiência me surge o convite para ser diretora, né, do Departamento de Proteção e Defesa Econômica lá em Brasília, pela Mariana. Então, a Mariana já estava no primeiro governo Lula, ela fica para o segundo, chega o ministro Tarso. Ela não conhecia ele, então ela não sabia se ela ficaria, e ela foi para Paris numa reunião da OCDE. Isso era em fevereiro. Ela fala, olha, Ana, eu não sei se vão me chamar para eu ser secretária, porque ela ocupava o meu cargo antes. Se me chamarem, eu quero muito que você seja, então, a minha diretora para a parte de concorrência. Você topa? Falei, não, puta, muito legal e tal, imagina, né? Tinha 27 anos, falei, máximo, etc. 26 ainda nessa época. E aí ela volta, em abril, e aí fiquei em silêncio, em abril ela volta e fala, Ana, acabou de me convidar, se você estiver ainda de pé, vem já. E eu meio que do dia pra noite fui. E aí conversei com eles, e eles falando, Ana, mas imagina, né? Porque na Europa, para você ter um cargo de relevância na administração pública, tipicamente você vai ter 45, 50 anos, né? Olha só. Nos Estados Unidos até um pouco mais jovem, talvez 35, mas assim, no Brasil que a gente tem essa coisa de cargos muito importantes serem ocupados por pessoas jovens. Presidente do Banco Central, tem vários exemplos né? E eles falavam, não, Ana, mas será que seu cargo é tão relevante mesmo? Que você é tão nova? Eu falo, não, eu sei que é estranho, acredita em mim, vai ser o máximo. E foram, assim, 4 anos, melhores 4 anos da minha vida do ponto de vista profissional, no sentido de que você tinha poder, um grupo legal, capacidade de fazer as coisas. Aí eu te conto lá de vários casos legais, assim, mas foram, assim, anos espetaculares. Mas preservei, não de forma interessada, mas de forma, entre aspas, interessante essa relação com eles. Então, eu viajava muito, fazia roadshow dos acordos de leniência, eu já te conto sobre isso também. Tinha os encontros da International Competition Network, enfim. E aí foi indo, e quando eu volto para a iniciativa privada, essa relação que continuou existindo. E aí, até hoje, assim, eles me mandam os maiores casos, vêm por eles. Disney, que foi uma operação enorme que a gente fez, Disney Fox. Então, a gente está sempre, assim, ainda muito em contato, sabe? A maior fonte dos meus casos ainda é ViewClear, que começou com uma porta fechada, que se eu não tivesse saído daquela aula do Craigman... É muito louco isso, né? É muito louco. Eu nunca, né? Isso nunca teria acontecido. Não, e esse negócio que você eu defino, e aí eu loosely, né? Que eu chamo de canal de distribuição. Que é muito esse conceito de que, e de novo, às vezes eu vejo a galera torce o nariz por uns certos nos termos mais de venda, eu falo, cara, mas você tem que pensar assim, quem está distribuindo o seu produto, né, na essência, né? Porque você tem ali a venda direta, quando eu estou ali com one-on-one com o cliente, mas tem pessoas que te colocam na cara do gol, e elas são super importantes, né? Elas podem ser outros clientes, mas elas podem também ser escritórios gringos, ou escritórios daqui, você falou, a gente tem um parceiro de M&A, né? E essa nutrição, né, desse network, eu falo, gente, e é muito agro na minha cabeça, sabe? Se você vai com essa mentalidade de, tô fazendo porque eu acho que é legal, porque eu acho que vai agregar valor, e eu falo que tudo conta, assim. Eu falo, dá dica de hotel, dá dica de restaurante, ajuda a pessoa. Puxa, eu vi que você tava com isso aqui e tal. Eu lembro um amigo meu, que inclusive dá aula também no INSPER, que é o Kalansky. Ah, legal.
A gente estagiou no Trent juntos, né? A gente fez uma due diligence numa empresa de bebida, por coincidência também, né? Comes Full Circle, né? Que foi assim, aquele negócio que... Sabe quando você vai pescando assim na sala, lá pra ler os documentos, não aguentava mais. Isso virou pra gente piada até hoje, assim. Isso eu tô falando de 2002. E ele tava falando, porque eu vi ele tinha aberto uma nova área lá no escritório dele. Aí eu falei, puxa, você precisa conversar com o escritório que eu trabalhei, porque eles são muito fortes nessa área, você precisa conhecer, mas assim, nenhuma intenção além disso que eu tava falando. Gerar um valor pra ele, assim. Gerar um valor. E eu sempre fico procurando essas... Aí que eu acho que é a consciência, né? Porque é aquele negócio, né? Você nunca... Quando você vai comprar carro, não sei se a galera comprar, mas você nunca viu o carro na rua. Aí você só vê aquele carro na rua, então você fica mais atento a esses lugares, de falar assim, puxa, acho que isso aqui vai ajudar essa pessoa. Não sei como isso vai, mas... né, tô me colocando no mundo. E aí eu tava conversando com ele falou, cara, eu gostei muito da tua mensagem, porque é interessante, né, que ele tinha recebido um prêmio do INSPER, que ele deu, não sei, de 10 anos, não sei o que lá. E aí um cara que ele não conversava há séculos, manda um e-mail pra ele, manda uma mensagem pra ele, falando assim, puxa, vi que você dá aula no INSPER, eu quero dar aula lá, você consegue me ajudar? Aí você fala, puxa... né? Só tô interessado em mim no final, né? A pessoa não tá... Então, acho que esse lugar de... Puxa, método ou sem método, de você ter esse olhar de falar, eu preciso me expor. Eu preciso... Aquele negócio do clichê, quem não é visto não é lembrado, né? Como os americanos falam... out of touch, out of mind, né? Então, esse negócio meio humano que eu acho tão, às vezes, parece óbvio de ser vista, de conversar, Não adiantava você ter trabalhado no Cleary e ter esquecido dessa relação. E, de novo, provavelmente, como você ainda foi trabalhar no setor público, isso veio render fruto muito lá na frente. E eu acho que só rendeu fruto porque você fez dessa maneira. Essa é a minha tese, sabe? E tem uma teoria em economia, né? Que é a teoria das vantagens cumulativas. Quanto mais, quanto mais você faz, juros mais compostos, você faz. Né? Quanto menos você faz, menos você faz. Então, você tem que circular mais para aparecer mais, para as pessoas lembrarem de você e para falar... Ser intencional também, né? Tá atento às coisas que podem gerar valor para os outros. Tô lendo o jornal. Eu fiz muito isso, Ana, de estar lendo o valor. O valor é uma fonte inesgotável. E eu saio disparando, assim. Eu tiro a foto e eu lembrei de você. Eu tava ouvindo um podcast, porque eu ainda faço, né, alguns treinamentos fora no mercado jurídico. Menos, mas ainda faço. Ainda vendas B2B sempre, né? Vendas consultivas. E eu tô me preparando para um treinamento que eu vou dar numa empresa do agro. Eu tava ouvindo um podcast do agro, né? E aí, durante o podcast, eles estavam falando como é que eles olham crédito, né? Com os olhos do dívida. Aí eu conectei com um cliente meu, falando, você precisa ouvir o minuto tal desse podcast. E isso, assim, de novo, não é isso. É que sempre mas é isso. Eu falei, cara, não. Ouvi e lembrei de você, vou mandar. E eu acho que, quando pega networking, eu acho que a galera fica com muito dedo. A gente tava conversando, né? Que eu tava falando, puxa, como é que eu vou chegar na Ana? Porque a gente já via a fundação estudar. Eu já te conheço, já ouço teu nome. Eu falava, puxa, como é que eu vou chegar na Ana, né? Eu sempre vou meio que mapeando. Quem eu conheço que conhece a Ana, tal, não sei o que lá. Inclusive, depois eu descobri que o Gui estudou com você, o Gui Nicolai. Estudou com você, queridíssimo. Porque eu vi, aí eu tava stalkeando não, eu tava me preparando pro nosso bate-papo. Mas eu vi uma foto que você colocou com a tua turma, que teve uma comemoração de São Fran. Aí eu comecei a olhar os, né, quem que eu conheço aqui. Aí eu vi o Gui e falei, Gui, eu vou conversar com a Ana e tal, não sei o que lá. Ele, enfim, até te mandou um beijo. Mas de pronto eu não... Puxa, eu não achei... Até tinha, mas eu falei, puxa, não sei, não tô com um clear path aqui pra... Falei, quer saber, eu vou mandar uma mensagem pra ela no LinkedIn. E eu acho que a galera tem muito medo. Eu acho que a gente tava falando de saber lidar com a rejeição, né? Eu tava até dando treinamento no Rio semana passada, e o manager partner do escritório falou, ele gosta muito de tênis, ele tava falando, puxa, você pega os top 3, e tanto masculino como feminino, você pegar, né, da história... quase assim, quase mais perderam pontos do que ganharam. É um negócio muito louco, assim. Acho que o Federer ganhou 50% dos pontos que ele jogou. Então, eu acho que esse negócio de lidar com não, ou lidar com a rejeição, eu acho que ainda é um tabu. A galera tem muito medo de parecer vendedora, que é um tema recorrente aqui, e a galera tem muito medo de se expor mesmo, de falar assim, mas você tem que dar cara a tapa, né? A pessoa pode não responder. Claro. E às vezes eu acabo recebendo muita mensagem por conta de Fundação Estudar. Eu falei a minha. Não, às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. E aí... Não é leva que no fígado, né? Não é.
E aí é legal, porque por exemplo, teve um que me mandou um e-mail que caiu no spam. E aí, realmente eu não vi. Aí ele mandou um LinkedIn, que eu também não tinha visto. Aí ele mandou um outro LinkedIn. Aí eu falei, porque aí o primeiro LinkedIn, aí você já não lê, é isso, se você não lê na hora... Acabou, e aí são 200... E ele mandou outra curtinha. Aí eu falei, não, mas peraí, comentário de curtinha, não vi uma mensagem. Aí eu fui, deixa eu ir atrás. Então também não ter medo de, claro, com a sensibilidade e tal, mas às vezes tudo bem cobrar, né? De um jeito, olha, mandei uma mensagem, não sei ou se aparecer de outra forma. Ou aparecer de outra forma. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, aparece de outra forma, porque a gente é o protagonista da nossa história, né? Então, quando você não me responde, eu levo no fígado, entendeu? Você não me respondeu, como assim e tal? Então, eu acho que quanto menos a gente levar no fígado e ser mais criativo, ou às vezes tirar o pé, falar, puxa, agora não, ou a pessoa tá no meio do... Você não sabe o que tá passando na vida daquela pessoa, né? Isso, naquele dia recebeu... E os nossos clientes recebem trocentas mensagens, né? Então, eu sempre falo isso, minha caixa de e-mail na Ambev, assim, e eu sou o cara do inbox 0. Ah, é? Não, eu só tenho uma vogal no sobrenome, eu sou assim, eu tenho que fazer terapia por causa disso. Mas eu sou o cara do inbox 0. Na Ambev eu não conseguia. Eu não conseguia. O volume de e-mail que eu receber, e com certeza eu deixei de responder pessoas, mas não por maldade. Então, acho que esse equilíbrio, eu sempre falo, acho que o pêndulo no mercado jurídico, ele precisa ir um pouquinho para cá. Do ponto de vista de... Eu acho que tava muito naquele sacerdócio né, vem até mim e tal, não sei o que lá, fica na frente do computador achando que as coisas vão acontecer. E efetivamente a passividade em algum grau, ela foi premiada, sobretudo quando você começa a criar aquela atração do poder de atração, né, da placa, do posicionamento, da expertise. Só que hoje, com o mercado... sofrendo, entre aspas, né, com clientes mais desafiadores, processos de compra mais desafiadores, pressão por resultado, porque é um mercado que você começa a ter os spin-offs dos spin-offs dos spin-offs, aí né, o cara que trabalhava no full service, abre boutique, aí fala mal do full service, aí começa esse jogo, né, que ninguém tá falando do cliente. Então, e aí a minha pergunta, né, por que você acha que isso por vezes vem de uma forma mais natural pro americano, assim? Por que você acha que esse tema é uma questão só regulatória, ou você acha que vem de uma formação que eles enxergam isso diferente? Mas de que, Bruno? Falando de networking, falando de desenvolvimento de negócio, eu sinto que... Eu acho que é cultural. Eu acho que é cultural, talvez... nessa base mais luterana de trabalho e de transparência, porque também nos Estados Unidos você nunca tive a sensação de uma troca ser interesseira, sabe? Era uma coisa muito transparente, muito objetiva, muito... Eu acho no Brasil, como a gente dá muita volta e é uma outra formação mental mesmo, né? A gente acabou fugindo do tema lá, mas... se foi um choque para mim chegar em Harvard, foi, porque é um método de ensino muito diferente, uma expectativa de apresentação da sua contribuição de uma forma muito diferente. Então, aqui a dissertação de mestrado tem que ter pelo menos 120 páginas. E tem que começar de acordo com não sei quem, de acordo com não sei quem, de acordo segundo não sei quem, conforme não sei quem. Nos Estados Unidos, é 20 páginas. Se a gente fizesse, tem até... influenciado pelo Reino Unido, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, lá atrás, né? Limites de páginas. Não, pela Alemanha, desculpa. Limites de páginas para apresentação de... Então, inicial, 20 páginas. Agora estou falando do número meio aberto, que eu não lembro de memória. Contestação, 30 páginas. Maravilhoso. O máximo que eu vi lá no regulamento são 50. Aqui no Brasil, às vezes você vê peças de 200 páginas. Quem vai ler isso? Pelo amor de Deus, entendeu? Né? Então, eu também acho que essa coisa de lidar mais naturalmente com o resultado... Então, o advogado é um problem solver. Eu vou resolver o seu problema. Eu não vou te entregar. Você me fez uma pergunta se eu posso fazer A ou B. Você não vai ter de mim, escritório gringo, um parecer de 50 páginas, uma análise de 50 páginas com a resposta lá no final. Você vai ter de mim um memo assim, de 5 páginas dizendo na veia quais são as alternativas, o custo de cada uma, o risco de cada uma e a recomendação, né? Então, eu também lembro na experiência do Cleary que um dos sócios me pediu, Ana, você tem que fazer uma análise X e escrever um memo para o board. E é engraçado também, porque eu tinha
um sócio de uma formação mais germânica, o outro de uma formação mais próxima da nossa latina, que é o espanhol. O espanhol, assim, eu podia escrever. E o outro lá, eu comecei a escrever, ele falou assim, não, Ana, é 5 páginas. E é assim, você vai colocar um sumário no começo com os... Não é Agatha Christie, né? E aí você vai se habituando a isso, de fato. E aí no governo, também, muito pela Mariana, tinha que brifar o ministro sempre, tinha às vezes um processo muito importante, uma busca e apreensão importante, claro. uma coisa importante. O briefing é meia página. Tipo, você tem que transformar, né, um projeto, um processo de 20 páginas com a nossa cabeça em 4 linhas. Falar, vai ser isso, a repercussão vai ser essa, a linha com a imprensa vai ser aquela, né? Então, você vai se habituando a ser mais objetivo. E aí eu acho que tem, voltando nesse ponto de por que lá é mais natural, porque eu acho que também é mais genuíno, tem mais conteúdo, a troca é mais direta, tem menos floreio. Talvez aqui tem... Aí você vai ficando com preguiça, Fica girando, sabe? né? Fica girando muito. Pera, mas o que você quer, né? Então... E pensando aqui, eu acho que faz todo sentido o que você está trazendo. Acho que também, eu não sei, né? E aí parece que eu estou pagando pau pro americano, né? Não é isso. É que eu tava até ouvindo eu não sei, eu me reencontrei com TED Talks, assim, fazia um tempo que eu não ouvia e tal. Eu tava resgatando algumas e eu tava pensando muito sobre esse lugar do debate, por exemplo, né? Que o americano vem dessa formação de debate, que eu acho super interessante, Sim. né? De você... ter que defender os dois lados, acho que já te traz uma empatia e eu acho que é super necessário, né? Você se colocar nos dois lados, seja para uma negociação, pensando em comunicação, que é algo que eu venho batendo muito na tecla. Então, tem uma formação que eu vejo que é diferente também do jeitão que eles vão lidando com as coisas. Essa objetividade, eu lembro muito, eu trabalhei na Volkswagen na Alemanha, no jurídico da Volkswagen, eu fui trainee lá. E eu São lembro... clientes hoje nossos. Meu pai trabalhou na Autolatina lá atrás, enfim, então tem um histórico ali. Foi muito curioso, porque eu fui morar numa cidade, num Dorf, né, perto de Wolfsburg, que é onde é a sede mundial e tal, e é muito esquisito você estar numa cidade que todos os carros são da mesma marca, né, meio bizarro. Mas enfim, e eu lembro que eles saíam 5:30 da tarde. E eu vindo de trabalhar em escritório, né, antes da lei de estágio, né, que, você ia pra faculdade, volta, enfim, aquele caos. Eu falava, mas como que eles trabalham só até as 5:30 da tarde? Aí, num primeiro momento, eu achei que era... Cara, eles são um bando de preguiçosos, né? Não sei o que lá. Aí eu comecei a reparar na eficiência dos caras quando eles entravam no escritório. Sim. Não tinha wall, não sei o que lá. Era bum, 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 as reuniões, super objetivas, sabe? Esse negócio meio de sentar. Então, respeito ao horário. Total. E company time, essa noção de que aquele tempo não é seu. Aquele tempo a empresa comprou de você. Sim. Então, aquele tempo é da empresa. Sim. E a gente não tem muito isso aqui, né? Não. Essa dimensão mesmo de que você vendeu o seu tempo. Aquele período de 9 da manhã, que seja o horário que seja de entrada, até você sair, isso é a hora da empresa. Né? Você tem que trabalhar full time para aquilo, ter essa disciplina, que de fato no Brasil a gente não tem, né? E pensando nesse lugar que você, poxa, eu achei super legal, assim, já te conhecia, já te admirava de longe, mas te pesquisando, eu vi que você se coloca muito nesse lugar de dar conselho de carreira, né? Tua relação com a fundação super bacana. O que você ouve? Eu não sei se são mentorias diretas ou exposições que você faz. O que você ouve de mais aflição? Né, as aflições dessa jovem estudante, assim, o que você repara mais e como é que você tenta dar um guidance, assim, para esse povo? Eu acho que tem uma angústia das coisas acontecerem muito rápido. Tá. Que a gente não tinha há 20 anos atrás, que a gente entendia que para virar sócio tem uma projeção maior, às vezes são 8 anos camelando, né? E eu já tive conversas com o recém-formado dizendo, eu quero ser parecerista, assim, tipo, mas não vai acontecer amanhã, né? Assim, é um processo. E eu tomo um pouco parte dessa angústia dessa geração, porque eles foram criados com estímulos muito diferentes dos nossos, né? Por conta de celular, por conta de mídia social... Das coisas mais bobas, de não ter que esperar um intervalo comercial. Então, hoje em dia, minhas filhas, às vezes, quando eu coloco TV aberta... O que tá acontecendo, tipo, né? que chato, mas passa rápido. Não, isso aqui é TV aberta. Você vai ter que esperar os 3 minutos e o programa vai voltar. Mas você pegar, assim, juntar todas essas referências, que tudo é na hora que você quer, E aí também, acho que tem sempre um clash de gerações que é saudável, né? Talvez a gente tenha ido longe demais
nesse foco no profissional. Eu sempre trabalhei muito e virava à noite e eu achava isso legal. Meu pai sempre falava comigo, você tinha que pagar para trabalhar. Claro que eu venho numa posição de privilégio, de não ter que... Perfeito. Mas meu pai falava, tipo, você está tendo a oportunidade de aprender. Então, você vai camelar o que você tiver que camelar, você vai virar à noite o que você tiver que te virar, nunca reclama, tipo, cara boa, e você vai fazer o que tiver que ser feito. Pai espanhol, ele fala, né, tá vivo ainda, lo que hay que hacer se hace. Então, você vai fazer o que você tem que fazer. Bom, e eu acho que a geração que está vindo agora tem uma consciência muito maior de que você precisa... Tem várias caixinhas, várias né? caixinhas, tem que balancear as coisas. E às vezes isso vem em horas adequadas, às vezes vem em horas que não são adequadas. Às vezes quando você tem lá uma investigação interna, que você tem que entregar o resultado para o cliente depois de amanhã e você tem mais 120 mil documentos para olhar, você tem que virar à noite. E o que você faz, né? Eu acho que tem uma resistência grande a isso que gera uma angústia, que gera então uma frustração, que gera então vou sair do escritório. Eu acho que eles vão demorando mais tempo para se encontrar. Por quê? E aí até o Scott Galloway que fala isso. Adoro, que ele é ótimo. Adoro. Esse é um cara... Você precisa de 10 mil horas de voo. E coisas que são chatas. Ele fala, olha, você acha que algum tributarista no começo de carreira achava aquilo o máximo? Duvido. Não tem como você achar o direito tributário no começo super legal. Só que você vai fazendo, você vai ficando bom, você vai tendo uma sacada, o cliente vai gostando de você, você vai ganhando dinheiro. E aí, de repente, você extrai uma satisfação que não existia quando você começou. Perfeito. Então, você tem que ter um pouco essa paciência e essa persistência, né? De ficar... Às vezes, tem coisas que não são para você. Isso eu consigo compreender. Então, tem área... Você tem que entender o que você não gosta. Então, não, isso que eu não gosto, eu nunca vou conseguir me adaptar a isso. Mas tem coisas que você tolera, né? A felicidade absoluta não existe. Então, em nenhum lugar você vai estar plenamente satisfeito. Profissionalmente, pessoalmente, não tem isso. Então, você tem que sempre ceder em alguma coisa. Vai ser um dia bom, outro dia vai ser pior, outro dia vai ser bom. Enfim, e assim vai. Parece que até tem uma tirania desse follow your passion, né? Siga a sua paixão. Eu gosto... Ele fala até que é o pior conselho possível, que os bilionários dão. Porque já estão ricos. E você só vê a história hindsight, de quem... Não, e também hindsight, né? Você não sabia. Eu gosto muito desse lugar da maestria, né? Vem também essa motivação. Eu não sei se essa história é verdade, porque me contaram assim uma vez que eu estava no treinamento e eu confesso que eu nunca fui olhar. Bom, já vão me corrigir aqui se não for. Mas eu estava vendo que o Sebastião Salgado não gostava, assim, não é que ele não gostava, mas não era um negócio para ele tirar foto. Ele começou revelando foto, quando ainda era filme, foi ficando muito bom em revelar, e foi curtindo, aí foi vendo as diferenças, não sei o que lá, e aí foi pegando o gosto pelo negócio. Eu adorei o que você falou sobre o seu não, né? Quais são o seu, hell no, que eu brinco, né? Que são os seus hell no's. E eu acho que esse lugar também de, puxa, onde estão minhas alavancas, né? Que eu consigo... Eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque quando eu largo o direito, eu pensava muito nisso. Eu falava assim, puxa, a hora que eu junto venda com direito, vira um negócio diferente, né? Porque tem muito vendedor aqui, tem muita gente, né, practicing law, né? Muita gente advogando aqui, mas na hora que eu junto esses negócios, eu acho que essa visão de, puxa, não vai ser de imediato que eu vou me apaixonar pelo negócio, apesar de você ter falado algumas vezes da sua paixão, sua obsessão por direito penal, enfim. Mas não me praticar, mas não me vejo como penalista, entendeu? Sim. Eu gosto dessa interface com concorrencial e filosoficamente também eu gosto, né? Sim, do estimula... Não, e do contrato social, no final das contas, você pega assim a origem, por que a gente precisa regular as relações sociais? Essa noção do direito penal está muito presente, né? Claro, direito de propriedade também, etc. Mas você não pode matar ninguém, você não pode... Então, eu gosto dessa coisa mais... Não, e é legal, é uma coisa que eu ouvi você falando quando eu estava ouvindo suas palestras, eu gosto muito também desse conceito, né, de você pensar com base em princípios, porque eu acho que muitas vezes é algo que eu também já discuti na primeira temporada, mesmo esse negócio de mudar de ideia, né, eu acho que é algo tão custoso hoje em dia, né, tão difícil, né, você fala assim, puxa, eu achava isso aqui, você falando do teu, putz, eu achava LLM isso aqui, mas já mudei de ideia, então, o Adam Grant fala muito sobre isso, né, e ele eu ouço bastante podcast dele, e ele é um cara super interessante, porque no podcast dele, por vezes, ele chama pessoas que discordam dele
E aí esse trabalho dele, e ele não significa que ele baixa a cabeça e aceita todo argumento. Ele contrapõe, mas umas horas ele fala, putz, eu entendi o que você tá dizendo, porra. É muito louco porque é quase instantâneo às vezes com ele, sabe? Eu acho que ele tá muito mais interessado na curiosidade do tema e de ficar melhor, porque essas 10 mil horas, elas precisam ser intencionais também. Sim. Porque é o deliberate practice, né? O treino intencional. Porque você também ficar 10 mil horas a esmo, sem minimamente... Eu não tô falando que você tem que ter tudo planejado. Eu não tive. Mas eu acho que minimamente... Tem que ter o norte, né? E minimamente, poxa, eu tô fazendo isso porque minha expectativa é essa. Pode ser que sua expectativa se prove verdade ou não. Eu tô lendo um livro que chama The Geek Way. Que fala sobre essa cultura geek, né? Que vem dominando o mundo corporativo, muito influenciado pelo âmbito tech, e ele faz um paralelo entre a evolução das espécies e a evolução da cultura corporativa, no meio darwinismo corporativo. E é super interessante, denso o livro, assim, não é um livro muito fácil de ler, mas uma das coisas que ele estava falando é sobre essa mentalidade de trazer ciência para tomada de decisão, que foi algo que parece óbvio que eu estou dizendo, mas quantos eram ele tem um acrônimo que é Highest Paid Person in the Room, que essa era a decisão era tomada com base na opinião de highest. E que aí vem um Google da vida, vem uma Apple da vida, falando, não, a gente vai fazer um teste AB e vai começar a trazer mais ciência para esse negócio. Então, essa questão de vincular a sua identidade à ideia que você está trazendo e a sua visão de valor à ideia que você está trazendo é horrível para a evolução. Porque aí você se agarra àquele negócio como se não houvesse amanhã, entendeu? Então, você concorda? Sim. Tem que... Eu acho que eu, ao longo do tempo, fui mudando... Eu não tenho nenhum problema, tá? De mudar de opinião e sou muito transparente em relação a isso, porque eu também, uma coisa que... Eu falo isso para as minhas filhas e para as pessoas com quem eu tenho intimidade. A melhor coisa é come clean. Então, não adianta você ficar dando volta. Pensava isso, mudei de ideia, estou agora pensando naquilo. Ou eu errei. Não, a gente mandou o projeto errado, aqui está o projeto certo. Ou com o cliente, olha, foi de um jeito X, que as pessoas não são idiotas, né? Pelo amor de Deus. Então, e as pessoas tendem a achar que são mais espertas que as outras. Sim. E meu marido, por exemplo, contrata muito escritório de advocacia. E a gente fala muito sobre isso. Não, eles mandaram um negócio errado, depois mandaram outro, falam... E vem uma explicação. Não, erramos. Agora a gente revisitou e é outro jeito. Ou a gente não tinha se dado conta, escapou aqui. Então, eu tenho muito essa dimensão de ser transparente. Não só, acho que ter a consciência e a tranquilidade de mudar de opinião, mas também de ver quando a gente erra, que não é necessariamente uma mudança de opinião. É um erro, né? Eu errei. Total. Achava que era isso. Achava que era isso e era que perdi. Eu não vi que tinha esse artigo novo aqui que foi aprovado ontem ali no Congresso. Não vi que agora não tem mais esse crime. Sei lá, entendeu? Entendi. E vai lá e fala, e tá tudo bem. Eu acho que faz parte. Uma pergunta que eu quero fazer, porque quando eu tava te pesquisando, eu falei, gente, lendo o teu currículo eu cansei. Eu virei pra minha esposa e falei, eu cansei lendo o currículo da Ana. Minha esposa é advogada também. E... Como é que você organiza a tua rotina? Você falou de marido, são 2 filhas, 8 e 6, hot yoga, aparentemente, e 1 bilhão de cargos aqui, conselhos e tal. Como é que você prioriza? Como é que você organiza a tua rotina? É um desafio. Assim, é um desafio e eu fui aprendendo também com o tempo a ficar mentalmente confortável e não estar no controle de tudo. Porque, olha que legal. Né, eu sempre fui muito, assim, da pessoa que sabia a nota de rodapé que não podia ter nenhum erro no formulário e aquilo me estressava se tinha um acento errado. Assim, para mim era obra de arte mesmo. Você vai fazer um formulário sumário de ato de concentração, tinha que estar perfeito, sabe? E hoje eu já estou num lugar mental que não vai estar perfeito, mas vai estar perfeito para o que o cliente precisa. Perfeito. Então, vai ser mais eficiente, vai ficar mais barato, vai ter um erro aqui, outro ali que não vai ter consequência nenhuma e tá tudo bem, né? E então eu passei... então eu continuo no escritório com os casos, mas claro que meu envolvimento hoje é menor do que há 10 anos atrás, quando eu não tinha 2 filhas. Porque também eu quero participar da criação delas. E eu fui ter filha mais velha. E eu acho que eu tenho esse benefício de ter a sensação de não interromper a minha carreira em prol das meninas. Eu tive o benefício de ver muita coisa muito nova, de estar em lugares de projeção com uma idade jovem ainda e tal, de ter pegado casos muito importantes. Então, quando elas nasceram, a primeira ainda quando nasceu, eu ainda fiquei trabalhando muito. A segunda, quando nasceu, bom, eu fiz call
na mesa de parto, sabe? Tipo uma Pelo coisa... amor de Deus. Juro. O Daniel conta história pra todo mundo, mas é literalmente isso. Eu fui indo, sendo levada na maca, fazendo call, no dia seguinte fazendo gente. captação. Não, mas não é um sofrimento. Não, tudo bem, eu sei, não te afetou, perfeito. Não me afetou. Não, e fazia parte de quem eu era naquele momento, Justo, então tá tudo certo. Justo, se você tava bem com Tava bem, isso. exatamente. E tem a coisa também da responsabilidade, de não deixar a bola cair, enfim, tal. Na época era até, a da Isabel era Disney Fox. E o Alan Braverman, que é o diretor jurídico da Disney, mandou, assim, uma cesta gigante, que eu guardo até hoje, porque era uma relação tão próxima, assim, tipo, muito intensa. Então, também não dá para desaparecer, porque, enfim, então estamos ali. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui equilibrando mais a vida profissional, não só o Levi, mas as outras coisas que eu faço, com as meninas e com o tempo para mim. Perfeito. Porque também, assim, sem nenhuma queixa, mas falar o que você teria mudado lá pra trás. Sim. Teria feito mais exercício, né? Mas é que nunca me fez falta. Então, quando eu tava naquele momento acelerada, né? Que eu pensava, nossa, eu queria muito estar na academia. Nunca foi minha cabeça. Sim. Mas hoje, tendo virado o Rubicão ali, entendeu? Eu falo, nossa, eu perdi um tempo aqui que eu já poderia ter trabalhado nisso. Não trabalhei. Então, agora eu tô hot yoga todos os dias. Você vai cruzar comigo na Gabriel. Boa, subindo ali. Subindo ali todo. Mas, assim, virou sagrado pra mim. Que legal. Qualquer coisa eu falo, não, esse período eu não consigo, porque senão eu sempre me deixava do tipo, marcar. Claro que eu já tentei outras vezes fazer outras coisas, mas nunca engatava porque entra uma reunião, então vai, entra não sei o quê. Mas você não consegue ter a consistência. E você consegue do tipo, isso aqui eu consigo desmarcar, porque só sou eu, entendeu? Eu vou desmarcar. Você não vai priorizar. Né? Mas senão você nunca faz. Então eu passei assim a tipo, não, isso aqui é sagrado, esse é o horário que eu faço e pronto, e ninguém vai entrar nesse horário. E você acha que o não pra gente ir fechando faz parte dessa história? Faz. E também voltando no meu pai, que ele é um guia espiritual completo, uma das coisas que ele sempre falava é aprende a dizer não. Você tem que aprender a dizer não, né? Então, e como eu sou empolgada, eu vou fazendo, eu vou pegando e faço. Então, eu tô em um monte de coisa, de repente eu tô em muita. Eu tava num desses órgãos aí, eu tava em 3 comitês. Eu falei, gente, peraí, como eu tô? Eu tô em 3 comitês e tava me chamando pra mais um. Eu falei, não, deixa eu dar um passo atrás. Falei, e nem é assim o negócio que eu quero investir mais das coisas que eu faço. Eu falo, não, peraí, deixa eu dar um passo atrás, eu vou sair de todos os comitês. Então, eu vou tentando me disciplinar. Vou falando não também, mas é aprendizado. Sim, e às vezes barriga você fala no assim, balcão. depois você fala, ai meu Deus. Eu adoro o conceito. Se fosse amanhã, você ia estar empolgado pra fazer esse negócio? Eu sempre penso assim. Mas, Ana, queria te agradecer demais. Obrigada. Foi super rica. Como eu te disse, fazia tempo que eu queria te conhecer, conversar, e eu sabia que ia ser sensacional. Estava super empolgado ontem lá preparando ali pra gente conversar. E eu acho, como eu te disse no começo do nosso bate-papo, uma das ideias aqui é ser essa troca, essa mentoria à distância, né? Que as pessoas se sintam parte dessas conversas e para mim foi muito bacana e eu tenho certeza para quem nos ouve aqui também. Então, muito só tenho que te agradecer. Bruno. Muito obrigada, um prazer. Parabéns pelo projeto. Conte comigo aí para as próximas conversas. Obrigado. Obrigada. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strunz com apoio da ESPM.